Mais uma vez aqui estamos, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Boa noite, Nilzélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma semana, né, de Começando estudos. um novo capítulo, né, do Evangelho. Vamos lá. Nossa leitura inicial é do livro Confia e Segue. E o título é Apoio Fraternal. Não digas que esta ou aquela criatura não necessita de compaixão. Não nos referimos à piedade negativa que, em se manifestando, deixa os infelizes mais infelizes. Reportamos-nos à compreensão, que nos habilita a entender as necessidades da pessoa humana, a prestar-lhe o auxílio direto ou indireto, que se nos faça possível, objetivando-se-lhe a sustentação do equilíbrio no grupo social que lhe seja próximo. Encontrarás, talvez, um homem forte, em plenitude de robustez física, e provavelmente acreditarás que ele não requisite qualquer forma de amparo. Entretanto, esse amigo, supostamente privilegiado pela natureza, pede simpatia, que o mantenha na direção do bem. A mulher ricamente adornada, que supõe-se venturosa, muitas vezes transporta consigo pesadas desilusões, a rogar-te auxílio a fim de conseguir suportar a carga de sofrimentos a que se vincula. Quem administra espera a cooperação de quantos lhe partilhem a tarefa, para que essa tarefa se derrame em amparo generalizado em favor de todas as criaturas para as quais é dirigida. Quem obedece solicita o concurso possível dos outros, para que as sugestões da indisciplina não lhe conturbem a vida. Os bons exigem apoio das ideias, palavras edificantes, para que não se desviem da rota que o mundo lhes assinala. E os maus reclamam proteção específica, a fim de que se contenham e aprendam a se desvencilhar com as forças da crueldade. Concluamos assim que, seja qual seja o caminho em que estiver, quantos nos cruzem os passos necessitam de paz e compreensão. E dentro do assunto, observemos, quem nos referindo a semelhantes recursos, todos nós, em qualquer posição, precisamos e precisaremos dele também. Então, nesse momento, Senhor, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Cristo, em nome desse Evangelho de amor. Pedimos o amparo dos amigos espirituais, dos nossos mentores, para o trabalho dessa noite, para o nosso estudo, que os mentores espirituais, os defensores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis estejam conosco neste momento. E que Jesus possa iluminar toda a humanidade, trazendo seu amor, sua verdadeira governadoria, e que Jesus e todos esses amigos espirituais possam estar conosco para que cada dia possamos estar praticando esse Evangelho na sua essência, na sua pureza, e cada dia melhorarmos um pouco nessa nossa caminhada, na nossa evolução, que é tanto necessário. Que Jesus nos ilumine, nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, né, hoje nós estamos iniciando o capítulo 14, né? Nós terminamos na semana passada, né, o capítulo 13, então um novo capítulo e, portanto, uma nova passagem. A passagem que a gente terminou é aquela que Jesus tinha saído de Cafarnaum, né, tinha contado aquelas parábolas, fez vários prodígios, mas que na cidade de Nazaré, que é o lugar onde ele tinha sido criado, né, ele teve muitos problemas, por não ter sido compreendido pela comunidade, inclusive por irmãos, familiares. Então, a gente falou de vários sentimentos, né, comuns, né, às vezes falamos da inveja, de coisas que nos incomodam, que nos entristecem, justamente porque a gente pensa, né, que vindo de pessoas que a gente não espera. E, e a passagem que se inicia hoje começa falando de um personagem, né, que o Aloysio fala que é um ícone, né, na narrativa bíblica, é muito conhecido. E, no caso é o Herodes, e que na realidade, inclusive, são vários Herodes. Então a passagem diz o seguinte, é o capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos sobre Jesus. E aí o Aloysio vai explicar, a gente vai falar, não fala muito de história, né? Ele sempre me pega com isso, porque eu realmente sobre história sou assim, né? Eu já confessei várias vezes que não gostava de história. Agora que eu estou querendo, agora é tarde, né? Porque não dá nem tempo mais de saber tudo, que é a história de uma riqueza tão grande. Mas eu, para ser sincera, nunca me interessei. Minha mente sempre foi mais para matemática, né?
Então, eu tenho que, às vezes, fazer um esforço muito grande para poder entender a história e como é importante, né? A história mas a gente descobre isso meio tarde, né? Na realidade, né, Rita, eu acho que nós, os espíritos encarnados, né, nesse estágio evolutivo que a gente se encontra, com poucas exceções, é claro, mas a gente, né, não dá valor na época que você está estudando, aí você acha uma imensa bobagem. É a história, a geografia, né, o contexto geral, né? E agora, como é Então, que faz falta, né? agora, quando a gente busca, né, esse estudo, aí você fica vendo assim como que as coisas se encadeiam, né, dentro do processo evolutivo e o quanto é importante você conhecer o antes, né, para entender esse momento histórico até que a gente vive hoje, né? É, mas eu acho que não é uma coisa só sua, né? Agora não é tarde, né? Hoje a gente já está assim. Já Você melhoramos, vai né? ter uma dificuldade de É. entendimento, mas vai caminhando, né, em busca, né? E aí, dentro do entendimento, né, para tirar o espírito da letra, ele vai fazer a pergunta, né? Ele quer fazer perguntas para o versículo, né? Quando ele fala Herodes, né, o versículo fala em Herodes, vai fazer quem é Herodes, né? Quem é esse Herodes do Tetrarca, né? Ou de qual Herodes? Porque, na realidade, né, ele está dando um indicativo de alguma coisa aí. E aí, vamos falar, né, o que ele fala, né, que tudo tem uma intenção espiritual e o texto é muito mais sofisticado do que a gente imagina. A gente vê lá, o Petrarca Herói, né? E aí ele fala, né, que a primeira coisa que o Herodes mais conhecido é aquele da matança dos inocentes, né? Quando Jesus nasceu, que obriga Maria e José saírem, né, para proteger, para que Jesus, que ele resolveu matar todas as crianças, né? Porque para perseguir, para matar Jesus, ele ia matar matou muitas crianças. Então não é esse Herodes. Aquele é o Herodes o Magno, ou o Grande, que é o pai que teve 10 filhos, e aí antigamente, que ele explica, que eu achei interessante, o que a gente usa de sobrenome hoje, eles colocavam na frente. Então, por exemplo, sua família, por exemplo, é Ramos, vamos dizer, né? Sobrenome conhecido serão Ramos. Então, você não seria Neuzélia Ramos, você seria Ramos Neuzélia. O seu irmão seria Ramos Jairo, então todos eles, ali Herodes era, na realidade, o que era conhecido como sobrenome, mas que na época era colocado na frente. Então, o Herodes o Magno teve 10 filhos, né? E aí ele dividiu, em um determinado momento, ele dividiu todo o reino dele, né, em 4 partes. Aí eu fiquei pensando, porque eu também fiquei curiosa. Se ele tinha 10, né, que ele dividiu em 4 e distribuiu para 3. Aí, e por cadê os outros, né? Aí eu fui descobrir, entendeu? Também ou não? Porque 4 foram os que sobreviveram, porque naquela época tinha muita guerra, muita coisa, né? Então, eu não sei por quê, eles só 4 sobreviveram. Desses 4, um deles ganhou 2 partes. Eu não sei se é verdade, eu não consegui ter tempo de descobrir, mas provavelmente era um filho mais, talvez o primogênito, não sei, algo mais velho, que ganhou 2 partes, né? E os outros 2 ganharam cada um uma parte, né? Então, deixa eu ver aqui. Ele também fala da história de Jesus, que Jesus tinha 33, mas 37, mas eu vou deixar o pessoal pesquisar isso, eu não vou falar assim não, né, José? Não vão saber Isso aí explicar. a gente pula, porque a gente não Se alguém entendeu. souber algum dia, Jesus... Eu já tinha ouvido falar nessa história, que Jesus tinha 37, morreu com 37, não com 33, e que conta-se, né, a era cristã. Depois conta a partir de quando ele tinha, sei lá, 4 anos. Não sei. Então, deixa eu ver se eu acho O aqui que ele vai importante explicar. aqui é entender, né, que a partir daí que ficou conhecida a tetrarquia, né? Então, por isso que cada um deles, né,
tinha o Herodes Arquilau, que ficou com a parte principal da Idumeia e Judéia, né, uma província imperial, o Herodes Filipe, que ficou com a Síria, e o Herodes Antipas, que é esse que a gente, na realidade, vai estudar, né, fazer o estudo sobre ele hoje. Que ele fica mais famoso que todos os outros, né? Por quê? Porque era uma vida realmente assim, né? Ele foi aquele que perseguiu João Batista, que casou, né? Ele roubou a mulher do irmão, né? Abandona a mulher e os filhos e fica com a mulher da irmã. Aí tem a enteada, que A Salomé, era né? Salomé, né? E como ele tinha que dar uma festa, né? Ele queria que a Salomé era muito bonita, né? Que ela dançasse. Mas aí ela vai se aconselhar com a mãe, né? E o que que a mãe faz? Não, você dança sim, mas pede a ele a cabeça de João Batista. Isso é uma coisa tão forte, né? Para a gente A pessoa dançar com a entender, né? cabeça de uma pessoa, né? Numa Numa bandeja, bandeja. né? É uma coisa forte demais, né? Por quê? Porque, na realidade, assim, eles não gostavam de João Batista, porque João Batista era aquele o quê? Que apontava, né? Nos seus discursos, ele cutucava lá, né? O Herodes, né? Isso lá, esse Herodes O aí é tempo todo, né? corrupto, um robô, é um mau exemplo, né? Falava o nome dele mesmo, né? É, o Então, tempo todo ele estava apontando o dedo, dizendo que ele era esse mau exemplo, né? E isso é muito sério, gente. Nossa, mãe. Aí sabe o que que eu fiquei pensando? Um conselho de uma mãe, né? Qual que é o nível do psiquismo dessa mãe para levar uma filha a pedir uma eu situação acho que era dessa? também uma Nossa, cultura da época, né? Eu acho que, sei lá, nossa, não mãe. tinha assim tanta, não tinha uma moral, né? Quer dizer, aí Hum, eles falam que o próprio governo, né? Na sequência houve ele era um governo fantoche, porque tinha que colocar alguém que fosse judeu, mas só que ele tinha um trato, né, com, com, com os romanos, e na realidade ele fazia tudo que os romanos queriam, não ele representava, né, o governante era um judeu, de tradição judaica, né, de cultura grega, mas ele tinha um trato com o governo romano. Então ele era aparentemente só ele fala que o que o Luiz fala, né? Era só uma cabeça coroada, mas quem mandava era Roma. Então, só para aparecer, né, Clara? Não, a gente chegou aqui, dominou, mas não tiramos ninguém do trono, tá tudo certinho, né? E aí esse Herodes também começa a reconstrução do templo, né? Que foram dois templos, né? E que foi destruído, né? E nessa época de Jesus ele estava sendo reconstruído. E aí ele vai para a questão no dia, né, que Jesus foi preso para ser crucificado, né? O Pilatos, né, pensou assim: se ele é um judeu, é um prisioneiro, cometeu crimes contra o judaísmo, não sou eu que tenho que julgá-lo, né? Quem tem que julgá-lo é uma autoridade judaica que seguia, né? E como era sabido, o Herodes estava ali, né, para cerimônias, né, da Páscoa, e ele fez isso, né? Estava ele que interrogou Jesus, né, na época da, da crucificação, né? Porque Pilatos fez isso, ele entregou Jesus a Herodes para que ele fosse julgado, né? E É, Jesus também diz que, eu achei interessante, né? Porque o próprio Jesus se referia a Herodes Antipas como aquela raposa, né? Porque ele era uma pessoa extremamente cruel mesmo, né? E aí vai estudar a origem do nome, da origem grega, né? Do nome dele, que tem aí uma substância espiritual, que Eros é herói, né? E o Ode é uma canção narrativa em homenagem a um herói. Então, Herodes, na realidade, é o cântico do herói. A nossa visão hoje, né, para nós, né, a gente usa herói como um sentido amplo, né?
um bombeiro que salva um gatinho, um Tiradentes, um pai de família, né, que é extremamente zeloso, protetor. Então, isso tudo para a gente era herói. Mas na Grécia Antiga, herói era o quê? Um semideus, né? Então, um personagem da mitologia que tinha um pai deus e uma mãe humana, ou vice-versa, né? Então, na mitologia, a gente tem diversos exemplos, né? Do Aquiles, do Hércules, e, na realidade, todos eles simbolizando o mito, né? Que, na realidade, é o quê? Antipas, né? Ele vai falar que é Antipatros, né? Que é como o pai. Então, o rei era visto, né? Como o quê? Como um deus, né? Como um Deus. Ou seja, se o pai dele era Deus, né? Isso é interessante, né? Porque Herodes é um herói, né? Um cântico É, ao herói. E Antipas era como o pai, ou seja, ele era, o Herodes, no caso, era alguém, filho de um Deus que parecia com Deus. Então, era um semideus. A mãe é, era humana, mas ele é a parecia com expressão quem? humana, né? Mas ele parecia com o pai. Né? Tá dizendo, Aí, o como um Antipas significa ele é semideus, como o pai. mas é uma expressão divina, mas no sentido figurado, né? Porque, na realidade, assim, o Herodes, o pai, era o grande, né? E sabe o que eu achei interessante? Que, na realidade, assim, ele era tratado como tal e se sentia como tal, né? Então, era assim, é uma coisa que tem que ficar bem evidente, assim, no estudo para a gente, né? Porque a visão de Jesus era um Herodes Ao ao avesso. avesso, né? Ele, Então, ele era um semideus, era o filho, né? Não o filho único, mas o filho mais, mais evoluído, né? Nosso irmão maior, né? Mas não fazia tanto, mas não fazia questão de parecer com o pai, queria mostrar mais veio para se mostrar humano. Muito legal. e é uma das controvérsias que a gente tem no movimento religioso, né? É essa questão de se Jesus era realmente humano, né? É onde que a doutrina espírita nos dá um esclarecimento maior a respeito, né? Porque Jesus, na realidade, ele tinha essa natureza espiritual, que é filho de Deus, como todos nós, assim como nós também temos. É, Isso é importante, né, colocar, porque ele veio mostrar isso para a gente, da que nossa tinha natureza todo, divina, né? que a nossa natureza é divina e é uma natureza humana como a nossa, que para a gente existir, a gente tem que ter aqui um pai e uma mãe. No caso de Jesus, né, ele se coloca nessa condição. Quem que seria a mãe? José, né, e Maria. Então, na realidade também, nós somos semideuses, né? Mas espíritos imortais com uma natureza humana. A gente tem essa natureza divina em nós, né? Mas temos também um pai e mãe. Mas não podemos nos comportar como Deus, porque aí, se a gente faz isso, a gente vai ser como Herodes, né? Que se considerava um É o que eu falo, né? semideus. O Deus de Jesus é um Deus realmente espiritual, Pai do universo. Já o Deus do tetrarca, do Herodes, né? É um Deus humano, no sentido que é mortal, que um dia a coroa da cabeça dele vai cair. Então, Jesus já tem, ele fala, eu achei interessante ele falar que Jesus tem uma realeza divina vertical, enquanto Herodes Antipas tem uma realeza humana horizontal. Horizontal. Porque na realidade, o Deus, aquele Deus, ele é filho, né? É uma mitologia, né? Não é um Deus real. E E aí, quando por ele isso, faz a comparação, que quando a gente entende isso, né, Rita, ajuda a gente até a entender e a orientar essa frente, né, à atualidade, é esse turbilhão político que é aí que a gente vive, que a gente fica muito assustado com isso, mas a gente tem que entender, né, que na realidade nós estamos sendo governados, né, por por quem? semideuses humanos, né? Que Por vão passar, que vão semideuses acabar, que vão humanos. errar, né? E muito, Errar qualquer muito, seja, qualquer um, né? mas que dentro dessa natureza, a governadoria do orbe não pertence a um Herodes Antipas. Pertence a quem? A
Jesus, que é o governador espiritual e que tem toda, né, essa natureza divina vertical. Ele e o Pai são um em comunhão. E aí ele vai lá no livro, né, Obras Póstumas, explicando, né, o Filho de Deus e o Filho do Homem, quando É porque a Bíblia às vezes se refere a Jesus como filho a do homem e Jesus. às vezes como filho de Deus, né? Aqui, ó, o título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é muito ao contrário um indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse, em absoluto, igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade, isto é, que fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade, mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não dessa toda a eternidade, ele não deixa de ser por isso uma criatura e de estar como tal subordinado ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho. Então, isso aí é interessante, né, na medida que a gente... a ideia errada, né, que alguns falam, que é uma questão de dogma, que a gente não precisa ficar se perdendo nisso e confundindo, mas que é esse esclarecimento que a doutrina nos dá no sentido dessas duas naturezas, né? É o filho do homem e filho de Deus. Não foi na de Jesus, pois, que esse se declara subordinado. Não foi na dos profetas que o anunciavam como enviado e servo de Deus. Em que documentos desconhecidos mais autênticos do que os evangelhos encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade de suas luzes. Deixemos, pois, todas essas discussões vãs que nada conduzem e cuja própria solução, fosse essa possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas, e ele chama a Deus Pai, como nós aprendendo a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Então, a gente ficar discutindo, né, essa questão, a gente vai estar circunscrito a um dogma, né? Agora, A gente tem essa ideia, né, de Jesus é aquele irmão mais velho, aquele que pode assumir mais responsabilidades, que tem mais conhecimento, né? Que ele dá o exemplo, né? Se você tem um filho mais velho, mais responsável, você pode pegar e dar uma função para ele. Né? Ele dá o exemplo até da xícara, né? Que você pega você vai levar uma xícara de açúcar em algum lugar. Você não vai dar isso para uma criança de 6 ou 7 anos para fazer, porque ela vai se distrair, ela vai quebrar a xícara e tal. Então, é uma questão de que nós todos somos filhos, sim, né? Temos essa porção divina, mas Jesus já está há mais tempo, então ele tem mais conhecimento e mais condição de ajudar, né? Porque é até comum, né? Quando tem muitos filhos, os mais novos, os mais velhos irem ajudando a criar os mais novos. Então, eu acho que essa confiança, né? Quando ele se fala que é filho único, se refere unicamente a essa confiança maior que ele atingiu. ele é Porque quando... selecionado, né? Ele é um você espírito que foi imagina assim, selecionado. ele já era na É, época da formação da Terra, né? E é. nós estamos aqui, né? Principiando a É fácil de caminhada. ver, né, meu Deus? Deus fala para o senhor, vai lá e constrói um planetinha ali, vai lá. Né? Nem, É, sei lá, nada disso. Como assim? Assim como? Né? Então, quer dizer, Jesus, né, projetou, né? Projetou o orbe, projetou corpos que viriam, né, habitar, os espíritos que vão evoluir, tudo. Tá tudo sobre. E que nem nós falamos em tudo anterior, né, ele conhece cada um por seu nome. Não por seu nome atual, mas por todos os nomes que ele já teve. de Então, todas as de reencarnações, todas né? as encarnações, nem a gente se conhece, né? O Cristo nos conhece.
Aí, ó, é evidente que a qualificação de filho do homem quer dizer aqui que nasceu do homem por ocasião ao que está fora da humanidade. Olha só, gente, é muito, né? Que não lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desses modos aos profetas que o precederam e os quais se comparou. Essa questão da humanidade de Jesus, né? Que a gente, quando a gente pensa como Jesus como se não fosse humano, né? A gente se distancia dele. Agora, quando a gente pensa na questão da humanidade, aí você tem a identificação, porque eu também posso me tornar um Cristo. Né? Eu vejo nesse aspecto. Né? Quando a gente busca essa humanidade de Jesus, porque foi, ele fez, e a vida dele aqui entre nós foi essa, né? Foi uma vida de exemplo para mostrar para a gente o quê? Que A gente que a consegue gente chegar pode lá, né? chegar um dia, né, nessa condição. Que ele Nessa fala, condição. quer dizer, enquanto Jesus se esforçava o tempo todo, né, para lembrar as pessoas que ele era humano, o Herodes, o Herodes Antipas, se esforçava o tempo todo para provar que era divino. Ele até cita É. o canto de Ossanha, né, do Vinícius de Moraes de Baden-Powell, né, o homem que diz, sou não é, porque quem é mesmo não diz. E é verdade, né? A pessoa que fica tentando falar muito dela, que na realidade, no fundo, ela mesma, ela fala para ela mesma, né? Ela sabe que ela não é aquilo tudo. Então, então, Eu achei interessante também o exemplo que ele deu, né, de Jesus humano, né, que ele se aproxima dos nossos corações. Quando Marta e Maria, né, reconhecem Jesus, né, como um Deus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido no sepultamento de Lázaro lá, né? E a postura, isso eu não tinha prestado atenção, também eu não. descobri nesse estudo agora que a gente fez, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Chorar. Chorar é algo Depois humano, não, né? depois ele convida Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. Mas a postura de chorar, quer dizer, ele tirou aquela responsabilidade de ser um Deus e se colocou naquele momento ali como uma pessoa humana, né? Ele foi lá para a Revista Espírita, de setembro de 1867. Eu acho que o texto na descrição, porque eu não achei esse texto de 67, que ele faz, né? Eu não sei. Será que eu não achei? Não, Eu em peguei só o setembro, que ele leu aqui, não peguei tudo, não. eu achei Caracteres o da texto, revelação espírita. mas eu não achei o texto que ele fez o comentário, por isso que eu achei assim que ficou um pouco vago. Mas foi quando ele fala, né, que não se discute dogmas, né? E ali na introdução do Evangelho do Espiritismo, a gente tem isso muito claro, né? Que existe uma parte histórica em todas as religiões, que cada uma dá uma interpretação que pode ser discutida, mas existe um ensinamento moral, né? Se a Quando gente ele fala ficar, assim, né? e se a gente ficar teimando em discutir o dogma em si, o dogma não é para se discutir. Por que que acontece? Aí, em vez de virar um diálogo, né, religioso, vira um duelo. Então, para você conseguir ter um diálogo, você tem que se focar naquilo que é mais importante, que é a parte moral, né? Porque aí todo mundo vai concordar. E Que é os evitar pontos as comuns questões, né? harmônicos, né? Porque, Pontos comuns harmônicos. Por exemplo, para nós, os espíritas, para os católicos, para os protestantes, para o budista, tem um mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É uma coisa que não é discutida. Em qualquer religião vai existir esse posicionamento, né? E se a gente se perde no dogma, vira briga, vira divergência. eu Agora, penso, quem que vai discutir que amar ao próximo como a si mesmo é um caminho? Né? A gente não tem dúvida quanto a isso, nenhum de nós tem. Né? você tem que procurar uma coisa que seja comum para você poder discutir. Não discutir, né? Mas até concordar. Ele fala, ninguém vai discordar que Jesus é a manifestação, é a maior manifestação de amor de Deus pela humanidade. Todo mundo que é cristão vai concordar com isso. Então não tem como você ficar discutindo. Eu vou ler o texto aqui, ó.
Aqueles que nos perguntam o que diz o Espiritismo sobre a natureza de Cristo, responderemos invariavelmente: é uma questão de dogma estranha ao objetivo da doutrina. O objetivo que todo espírita deve ter em mira, se quiser merecer este título, é seu próprio melhoramento moral. Eu sou melhor do que eu era? Corrigi-me de algum defeito? Fiz o bem ou o mal ao próximo? Eis o que todo espírita sincero e convicto deve perguntar. Que importa saber se o Cristo era Deus ou não, se continuo sendo egoísta, orgulhoso, ciumento, invejoso, colérico, maledicente e caluniador? Caluniador. A melhor maneira de honrar o Cristo é imitá-lo em sua conduta. Quanto mais o elevamos no pensamento, menos somos dignos dele, e mais o insultamos e profanamos, fazendo o contrário do que ele disse. O Espiritismo diz aos seus adeptos: praticai as virtudes recomendadas pelo Cristo e sereis mais cristãos que muitos dos que tal se dizem. Aos católicos, protestantes e outros, ele diz: se temeis que o Espiritismo perturbe a vossa consciência, não vos ocupeis dele. Quer dizer, a gente fica discutindo aquilo que não é útil, né? Que não faz tanta diferença. E a pergunta é justamente essa, né? Estou reproduzindo a vida do Cristo? Né? Quer dizer, o que ele fala, o diferencial é viver como, que é o que Jesus trouxe. Jesus trouxe essa ideia, que ele é filho do Pai, mas ele pode viver moralmente, né, dignamente como um homem. E assim, é o exemplo, né? É a questão do livro dos Espíritos, né? Qual o maior exemplo? Jesus. Né? Só tem Jesus, o Herodes dizia aos seus súditos, né? Vocês não podem ser como eu e nunca serão, porque eu sou um semideus. Jesus já dizia justamente ao contrário, né? Podeis fazer o que tá, tudo isso que eu faço e muito mais. Toma a tua cruz e siga-me. É um exemplo. Olha a diferença, né, do reinado, né? Em qual reinado aí que a gente... A pergunta é, o que eu faço na minha vida para me aproximar de Jesus? Para estar mais próximo, né? É o grande desafio aí. Verdade. A gente tem que fazer. E agora, né, ele exemplificou para a gente, né, dentro do estudo, é um texto que está no livro Coletânea do Além, do Chico Xavier. O título do capítulo é O Conquistador Diferente. É muito lindo, né? A gente, estudando isso tudo, a gente vê como que a gente não tem que se apegar aos aspectos transitórios, né, da vida, né? Os conquistadores... Como que a gente ainda espera um líder diferente de Jesus, né, que não tem nada a ver com Cristo. Os conquistadores aparecem no mundo desde as recuadas eras da selvageria primitiva. E há muitos séculos, postados em soberbos carros de triunfo, exibem troféus sangrentos e abafam com aplausos ruidosos o cortejo de misérias e lágrimas que deixam à distância. Sorridentes e felizes, aceitam as ovações do povo e distribuem graças e honrarias, cobertos de insígnias insensatos pelas frases lisonjeiras da multidão. Eu achei que engraçado esse texto quando ele fala assim, aceitam as orações do povo, né, gente? Como que é sério? Como que é isso atual? Como que é sério isso? Vasta fileira de escritores congrega-lhes em torno, exaltando-lhes vitórias no campo de batalha. Poemas épicos e biografias romanceadas surgem no caminho, glorificando-lhes a personalidade que se eleva perante os homens falíveis, adorável galeria dos semideuses. Olha como é que a gente, não é como que a gente se sente aí no decorrer, né, da vida da gente. Todavia, mais longe, na paisagem escura, onde choram os vencidos, permanecem as sementeiras de dor, que aguardarão os improvisados heróis na passagem implacável do tempo. Muitas vezes, contudo,
não chegam a conduzir para o túmulo as medalhas que brilham no peito dominador, porque a própria vida humana se incumbe de esclarecê-los através das sombras da derrota, dos espinhos da enfermidade e das amargas lições da morte, né? Aqui é interessante, eu achei legal também quando ele fala, né? Na realidade, os impeachments que a gente vê hoje aí é um processo humano, né? Mas Deus, ele tem quando a gente foge dos compromissos espirituais que a gente abraça, né? E principalmente em termos de liderança, que a gente vê muito aí o que surge, né? Uma A doença de um enfermidade, filho, alguma coisa a que... dor, né? Então, assim, você tem o livre-arbítrio, né? Dos corações humanos para fazer as escolhas, né? E achei até interessante, é muita pretensão de falar assim, quando está lá no processo eleitoral, né? Se Deus fica lá na porta da urna, na urna eletrônica, lá soprando no ouvidinho, voto em fulano, Não, nada aí disso. não é democracia, né? Isso são escolhas nossas, né? E a gente vai assumir as consequências das nossas escolhas, né? Tá ligado ao nosso livre-arbítrio. E eles chamam muita atenção para isso, né? Não se iluda, todos que você eleger não vão ter falhas, porque a gente ainda está num planeta de prova e expiação e a gente está muito distante de entender, né? O conquistador diferente, o Cristo, né? É o que ele fala, né? Que tanto o Herodes quanto Jesus são conquistadores, né? Mas qual que é a diferença entre eles, né? Eu achei interessante dizer, né, que a frase que ele usou, quer dizer, desde que o homem se sedentarizou, ou seja, a partir do momento que o homem achou que alguém tinha que trabalhar para ele ficar Para ele. para ele, né? Olha, desde que o homem se sedentarizou e ao se sedentarizar surgiu, né, aquela noção de propriedade. Eu tenho alguma coisa, mas ter os funcionários, né? A propriedade privada. Daí vai o quê? Vai a delimitação de um território, que esse território passou a ter uma população cada vez mais numerosa. Olha como é que as coisas vão acontecendo, né? E aí, geralmente, né, ele fala as margens do rio, e que aí vai crescendo as populações, né, vai criando as lideranças, surge a figura do Estado, né, e aí, é aí que ele fala as três instituições, que é a religião, o Estado e a família, né, que são as instituições basilares da civilização. Aí é que começa a aparecer as pessoas que se destacam, é, ou que forçam, né, esse destaque, que pode ser um processo mais espontâneo ou um processo mais espiritual. Que no caso do Jesus é uma coisa mais espontânea, né? Que são aí existe aqueles conquistadores, autoritários, aqueles que se impõem ao outro pela força, seja pela violência física ou pela violência psicológica. É a forma que a gente foi criando, né? Essa forma humana de que ele fala a figura do desfile, né, dos grandes desfiles das realezas, né, que passava a carruagem, né, aí o povo aplaude. E é forte quando ele diz, né, Neuza, quando passa uma carruagem, né, moderna, com ouro, toda com madeira, quantos escravos no Brasil não são graves para poder fazer uma carruagem, né? Quando aparece lá uma tiara toda de diamantes cravejados, quantos escravos na África sofreram, quanto custou isso, né, para a sociedade espiritualmente, aquele luxo, aquele conforto, e ainda hoje, né, Neuza? Quanta coisa que a gente, né, às vezes tem essa diferença social que, né, que a gente acaba se Quanta incomodando, pompa né, está existindo em nome do sacrifício de do muitos. sacrifício de muitos, né? Então, Ele cita, então, vários tiganos aqui, né, na leitura, né? E ele fala, né? É isso aí que você já falou. Olha, ainda hoje os conquistadores modernos, depois de aplausos de milhões de vozes, após a dominação em que se fazem sentir magnânimos para os teus amigos. Olha que coisa séria. E cruéis para os adversários, espalhando condecorações e sentenças condenatórias,
caem ruidosamente dos pedestais de barro, convertendo-se em malfeitores comuns, a serem julgados pelas mesmas vozes que eles cantavam louvores na véspera. Ô, gente, é muito sério isso, quando você fala assim, né? Quer dizer, aquele que você supõe seu amigo, você abre as portas da vantagem para ele. Aquele, às vezes você vê um político que, né, como a gente está falando do poder, acaba favorecendo, né? O poder existe em nós também, na nossa casa e nas nossas relações, mas a gente está dando uma visão geral, não para só apontar que o político faz isso, porque a gente também faz, né? Mas como que a gente tem essa tendência a tratar, a ser conivente com aqueles que pensam como a gente e a tratar com crueldade, né? Aqueles que pensam de maneira diferente. Aí, ó, todos eles, dominadores e tiranos, passam no mundo entre as púrpuras do poder, a caminho dos mistérios do sofrimento, dos desencantos da morte. Em verdade, sempre deixam algum bem no campo das relações humanas, pelas novas estradas abertas e pelas utilidades da civilização, cujo aparecimento acelera. Todavia, o progresso amaldiçoa-lhes a personalidade, porque as lágrimas das mães, o soluço dos lares desertos, as aflições da orfandade, a destruição dos campos e o horror da natureza ultrajada acompanham-nos por toda parte, destacando com excretáveis sinais. Essa da questão da natureza, né, ultrajada também, quanto que às vezes a gente, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, né? E é tão difícil a gente tentar encontrar um equilíbrio no trato, até com as questões da natureza, né? É aquilo que a gente falou semana passada, né? O quanto que ela oferece e o quanto que a gente está dando de retorno para ela. É muito sério isso, a gente tem que parar para pensar, né? A gente se coloca só como usufrutuário, entendendo que esses recursos podem e vão se desgastando, né? Que vai chegar uma época, e aí? Você só usufruiu, mas o que você ofereceu para a vida? Tem até um teste, né, para você fazer quantos planetas precisaria existir para se todo mundo reagisse como se fosse, né, como você, né? Como Quantos planetas você. precisa para você sobreviver? E aí, em geral, nunca dá um só, né? Sempre é mais de um planeta. Quer dizer, teria que ter mais planeta. Eu acho que é até interessante, tem um dado, né? Que, acho que, tipo assim, no mês de junho ou julho, você já gastou tudo. Daqui para frente, o planeta tem que tentar se recuperar. A gente já até, para frente já é déficit. É muito grave isso, né? Muito E a sério, gente né? tenta, mas é muito difícil, não é fácil, porque a própria tá tudo muito amarrado às vezes, né? Nessa situação. Aí quando você vai compra o sanduíche, vem um negócio de isopor, né? Você vai falar, não. É difícil, é porque você fala assim, eu mesmo, assim, confessar para vocês, eu tenho levado minha sacolinha no carro para fazer compra no supermercado. Mas é o detalhe, eu sempre me esqueço. Eu Fica também, eu dentro do lembro. carro, eu não desço. Aí eu falo assim, meu Deus, já vou eu consumir sacolinha plástica, né? Mas é aquele negócio, é a praticidade, a pressa, aí você não para para pensar que você está Quando eu sobre... esqueço, eu não deixo embalar, levo no carrinho avulso mesmo, e quando chega no carro eu ponho na sacola. Tá melhor que eu, Rita, parabéns. Porque eu estou esquecendo, aí eu ainda pego. Aí depois eu falo, mas vai servir para lixo para mim. Aí eu Pois vou é, aí colocar também, lixinho. Aí mas, depois eu falo assim, mas olha lá, eu estou julgando lixo plástico, né? Então é complexo. Né? A você sempre marmitinha, tem uma a desculpa, né? quentinha que você compra de isopor. Então são muitas questões, a gente está citando uma coisa tão básica, né? Mas tem muita coisa aí que a gente constitui abuso, né? Então aí ele termina, olha, um só conquistador houve no mundo diferente de todos, pelas singularidades de sua missão entre as criaturas. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordem a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores, aos quais chamou amigos. Dignificou a vida familiar, recolheu crianças desamparadas,
libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. E, por fim, em compensação aos seus trabalhos levados a efeitos com humildade e amor, aceitou acusações para que ninguém as sofresse. Submeteu-se à prisão para que outros não experimentassem a angústia do cárcere. Conheceu o abandono dos que amava, separou-se dos seus, recebeu sem revolta ironias e bofetadas, carregou a cruz em que foi imolado, e sua morte passou por ser a de um ladrão. Mas desde a última vitória no madeiro, tecida em perdão e misericórdia, consolidou o seu infinito poder sobre as almas. E desde este dia, Jesus Cristo, o conquistador diferente, começou a estender o seu divino império no mundo, prosseguindo no serviço sublime da edificação espiritual. No Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais variadas regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída em base de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte. Muito lindo, né? Então é isso, olha o exemplo, nos chamou de amigos, não teve um exército, não teve confusão, respeitava o tempo de cada um, né? Conheceu o abandono, passou pelas situações que a gente passa, né? Vivenciou tudo que a gente vai precisar vivenciar, mas com a serenidade e a tranquilidade necessária e nos convidando, né? Ao perdão e à misericórdia. Ele faz uma pergunta assim que incomoda, porque se há 2000 anos atrás, né, Jesus não precisou, né, de autoridade política para fazer essa transformação, né? Ele fez uma transformação nesse seio da sociedade, né? Será que hoje ele teria que precisar de vir como esse conquistador? Que na época que o povo era muito mais, hoje nós teríamos que ser muito mais pacíficos, né? Porque nós são 2000 anos de evolução. Numa época em que a ignorância era, presumimos nós, né, que a ignorância das pessoas seria maior, né? Mas é aquele negócio, o conhecimento, né, Rita? Só o conhecimento, sem a asa do amor, é um caos. A gente continua, né, entendendo muito pouco sobre o que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E a gente tem que entender dos nossos compromissos espirituais, né, permanecendo no nosso posto de serviço, fazendo a nossa parte, entendendo o tempo, né? Porque é o que eu achei legal a finalização que ele deu, né? Como que o versículo é lindo dentro do que ele diz, porque ele diz que naquele tempo que o Herodes, que era um tetrarca, que era um carniceiro, que decapitou João Batista, que enganou seu irmão, abandonou a esposa, que era corrupto, que mesmo ele, com tudo isso, ele ouviu o relato de Jesus, ou seja, ele teve a oportunidade, né? Ouviu falar de Jesus, ouviu o relato, né? Então, Jesus não se negou nem a esse, era aparentemente, né, um rei, né? Mas era um pobre coitado, né? Era um miserável, né? Só tinha o trono e a coroa. Olha, isso é interessante falar. Mas na realidade era um. Mais alguma coisa aí? Não, vamos encerrar? Vamos, né? Aí ele fala do finalzinho, né, do Antipas, só para lembrar, que no fim, todos os Herodes tiveram o mesmo destino, né? No caso do Antipas, né, a autoridade romana acabou descobrindo a sua falcatrua, com impostos, aí ele foi exilado, perdeu o trono, foi para a Gália, né, para o filho, na França, morreu sozinho, sem família, sem aqueles bajuladores que ele gostava tanto. O pai dele morreu louco, e assim como todos eles passaram, né?
Aí ele fala rei morto, rei posto, porque é um personagem que morre com o trono, né? O espírito imortal prossegue muitas vezes e a solução para ele é reencarnar como um servo. Mas Jesus não, né? Jesus, como realmente tem essa filiação divina, ele permanece. Todos os outros, né? Tudo, né, meu velho? Tudo. Todos os grandes governos mortais são mortais, né? Só Jesus fica. Tudo passa. É só a gente dar uma olhadinha no entorno, né? Daquilo que É, está à nossa volta aqui, que a gente vê que tudo passa e o quanto que eu gosto muito de observar isso em termos de construções aqui em Bica, sabe? Que é uma cidadezinha pequena, aconchegante, mas como tudo se transforma. Eu já tenho, assim, estou com 61 anos, então tenho lembranças de como era, né? Então a gente vê que muita coisa se foi. Isso é bom para a gente ver a nível material, para a gente entender também a nossa pequenez, né? Frente ao mundo ainda, porque a gente ainda é pequeno demais, né? A gente ainda não se baseia, não leva a nossa vida dentro da proposta de Jesus, né? Que é segui-lo, aprender com ele e seguir seus passos. Isso ainda verdade. está muito distante para nós. É um desafio, né? Nós estamos começando um ano novo, assim, quem sabe no final do ano a gente fala assim, melhorei um pouquinho, Melhorei um pouquinho. devagar que a gente vai, né? A gente não pode perder a esperança. Porque uma coisa que a gente aprende, né? Quem está no controle de tudo é Deus. Meu Deus. Quando ele achar que ele achar que a gente está indo por processos que vão nos complicar, ele simplesmente, né, O pode falar comando assim, não, tá lá, né? Tá. Vermelho, ele aperta o vermelho ou o verde, é, e aí está tudo certo. deu ruim e deu bom. É. Eu vou encerrar com um poeminha do Antero de Quental, também, que eu achei bem legal, sabe? Olha o título, Frágil Rei. Disse a vaidade ao homem, não te dobres, reges a terna e a vastidão divina. E o orgulho ajuntou, vence e domina, humilhando os mais fracos e mais pobres. Disse o egoísmo, a paz em que te encobres provém da bolsa que não desatina. Cerra teu cofre e esquece a vã doutrina, que elege os bons e os tolos por mais nobres. O homem riu-se e reinou, mas veio um dia em que a dor invisível, muda e fria, mirou-te as torres do castelo forte, e o frágil rei, fugindo ao falso gozo, desceu triste, cansado e desditoso para o vale de lágrimas da morte. Muita paz aí em nossos Boa semana corações. para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Continuando o nosso capítulo 14.